Nós cremos que o Espírito Santo de Deus foi nos dado para várias situações, para fazer nós lembrarmos de todas as palavras e de todos os ensinamentos de Jesus. Outra coisa, Atos 8: recebereis poder. Para que o poder? Para operar sinais, maravilhas, milagres, porque tudo isso aconteceria quando o Espírito Santo derramasse na sua plenitude sobre os seus discípulos. Amém. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. O poder, ele capacita. O poder, ele faz transformações. O poder gera milagres. Uma coisa interessante é que quando Deus criou o homem lá no princípio, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Depois que Deus formou o homem do pó da terra, o que Deus fez? Soprou o Espírito. E o homem se tornou alma vivente. Quando Jesus ressuscitou e apareceu entre os discípulos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então o Espírito Santo foi nos dado também para nós sermos testemunhas de Jesus. De todas as suas realizações, de todos os seus milagres, de todos os seus atos que foram estabelecidos. E não parou. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer, temos que estar abertos para sermos cheios. Eu já recebi o Espírito Santo. Tá bom. Não, nós temos que estar abertos para nós transbordarmos do Espírito. Há um transbordar. Há um plano no nível mais alto de Deus para com o seu povo. Amém. Deus não é um Deus limitado, mas Ele é um Deus ilimitado. Amém. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza é sem medida. Ele quer que nós sejamos cheios da sua plenitude. Um dia um homem chegou até Jesus e falou assim: Jesus, por que ninguém pode fazer sinais que tu fazes? Eu reconheço que ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Esse homem chamava Nicodemos. E Jesus respondeu para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas ele falou: mas como pode isso suceder? O homem sendo velho, voltar ao leite materno e nascer segunda vez. Bom, ele não entendeu nada. Mas Jesus disse a Nicodemos: não te admires de dizer que o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai.
E Jesus continuou: assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Quer dizer, para o Espírito de Deus não existe fórmulas, não existe regras, não existe religiosidade. Que o vento sopra. Jesus falou, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos poder, não para realizarmos o que nós desejamos, o que nós queremos, aquilo que nós programamos que aconteça no nosso tempo, da nossa maneira, mas segundo o Espírito. É para isso que Deus tem levantado o seu povo para essa hora. Os profetas, os apóstolos do passado passaram. Hoje, Deus tem colocado cada um de nós para essa era, por esse tempo. E Deus quer que cada um de nós tenhamos uma revelação completa, perfeita, daquilo que está no coração de Deus. Cada um de nós precisamos ter o poder do Espírito. Porque isso foi dado para quem? Para os seus discípulos. E nós somos os discípulos de Jesus. Temos o Espírito Santo. Temos poder. E para isso, nós entendemos, nós temos que uma mente, nós cantamos uma mente renovada, uma mente transformada. Nós não podemos olhar como seres humanos. Muitas vezes as situações, circunstância, um momento, como fosse um fim. 1 João 3 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Eu creio que há muitos anos nós temos ouvido ser ensinados pela revelação do que é corpo de Cristo. O que é ser corpo de Cristo? Mas muitas vezes nós ficamos como alguém que simplesmente fica sonhando. Simplesmente ouve falar membros do corpo de Cristo, mas não tem aquele entendimento, aquela compreensão, aquela clareza de dizer: eu sou um membro de Cristo, eu sou um Cristo de Deus aqui na terra. Essa é a diferença. Quando Jesus falou assim: recebereis poder, então ele está dizendo: olha, vocês estão sendo capacitados com o meu Espírito. E vocês vão agir em meu nome. Quando eu gosto de citar de Pedro e de João, quando eles estavam no templo Formosa, que eles foram 9 horas da manhã para orar, com o objetivo de orar. Tinha um homem lá, esmolando muito tempo. Aquele homem olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa dele, algum dinheiro deles. Então, Pedro, fitando os olhos naquele homem, disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E o que eles tinham?
vivas de Jesus. Foi o que aconteceu depois da ascensão de Jesus para o Pai. Eles se tornaram testemunhas de Jesus, porque eles tinham poder. Quando Pedro passava pela rua, as pessoas colocavam nas macas, para que a sombra de Pedro projetasse sobre as pessoas, e as pessoas iam sendo curadas. E quem que aqui é diferente de Pedro? Ninguém. Hoje, nós somos muito mais privilegiados que eles. Com certeza. Sim ou não? Sim. Somos. Então, é você que Deus tem levantado para essa hora, para ter poder, ter autoridade de mudar situações e circunstâncias, não olhar sempre as coisas como um final, como não tem solução. Não importa qual seja a área que esteja acontecendo, surgindo, não importa. A palavra fala que Deus não diminuiu o seu poder. Para falar em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. O Deus imutável, Deus que não muda. Então vocês viram que faz uma oração para mim receber um milagre. Onde está acontecendo o milagre? Qual que é a regra? O que precisa ser feito? Olhe para dentro de você. Você é o maior milagre de Deus. Amém. Você é. O poder, se eu perguntar aqui, quem tem o Espírito Santo, eu creio que automaticamente todos dirão, nós temos, eu tenho o Espírito Santo. Então você tem poder. Porque o Espírito Santo não tem um sinal, tem muitos sinais. Então, como viver, como agir, seja como o vento que Jesus citou. Não tem forma. Jesus curava as pessoas de uma maneira só? Não, Jesus tinha uma regra. Às vezes tem um milagre estranho, ele fez, cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho, Mas a maior parte, tu queres que eu te faça, seja feito conforme a tua fé. Então a palavra, olha, não existe e não tem um poder maior do que a palavra do Senhor. Fale uma palavra. Lembra do centurião? Manda apenas uma palavra. Então não tem algo maior que a palavra. Então, se nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós temos poder. Vou ver se você tem poder para fazer uma coisa para mim. Não vou, o poder está em você. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, transborde. Eu tenho o Espírito Santo, eu recebi que eu recebi o Espírito Santo, puseram as mãos sobre mim, comecei a falar ali. Isso não é somente, esse é um sinal só. Mas o Espírito Santo foi nos dado para nos guiar em toda a verdade. Amém. E quem é a verdade? Jesus. Amém. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Amém. Somos membros do corpo de Cristo. Aleluia. A unção que está no cabeça está sobre todo o corpo. Amém. O poder que Jesus tem, você tem. Se somos membros do corpo, se nós somos integrados, ligados, o poder que Jesus tem, você tem também. Verdade? Então existe dificuldade para Jesus. Quantas vezes Jesus foi colocado na parede e ele não conseguiu realizar e fazer algo por ninguém? Só para aqueles que não acreditavam nele. Por isso ele não fez nada. Mas todas as vezes
que alguém que chegou até Jesus nunca saiu decepcionado por ele não ter feito nada. Sempre ele teve a solução, a cura, a libertação, fez ressuscitar, fez multiplicar. Somos membros. Temos o Espírito de Cristo. A palavra em Romanos fala: se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em cada um. Tenhamos essa consciência. Amém. O que significa ter o Espírito Santo de Deus. Amém. Não é uma coisa que vem e vai, como no Velho Testamento. Mas o Espírito Santo é algo que permanece eternamente dentro dos nossos corações. Amém? Que Deus abra o nosso entendimento. Para que nós possamos compreender qual que é o comprimento, qual que é a largura, qual que é a altura, qual que é a profundidade do conhecer de Deus. Amém? Amém.